Boa tarde, boas-vindas a todos. Eu sou o Nelson Falcão, VP da cadeia produtiva da Absolar e membro do conselho. Eu agradeço a presença de todos. Nesse momento, nós temos já os nossos palestrantes aqui conosco. Agradeço a presença da Yuri Takigawa, da área de desenvolvimento de negócios da Flex, e da Liu Su, que é a nossa coordenadora do grupo de trabalho ambiental na Absolar. Quando nós vimos a publicação desta portaria, nós entendemos que ela definia responsabilidades importantes para os nossos associados e achamos que era pertinente abrir esse debate, porque os módulos fotovoltaicos estão incluídos em todo um programa de destinação de resíduos, e os fabricantes, instaladores, comercializadores, etc., estão todos envolvidos nessa legislação. Tá? Eu passo a palavra, então, para a Liu, a nossa coordenadora do GT Ambiental, para as suas considerações. Boa tarde a todos. É uma satisfação enorme estar aqui com vocês, debatendo esse tema bastante relevante e novo, relevante do ponto de vista socioambiental. A gente vê com muito bons olhos a logística reversa. Foi um tema que ele ganhou muita força com o decreto do 10.240 e agora a gente está, assim, vendo como surgiram várias dúvidas. Achei bastante interessante essa provocação do Nelson e a gente está vendo com bons olhos. Com o franco crescimento da fonte solar no Brasil, vem um grande desafio que é a destinação desses painéis, módulos fotovoltaicos, durante a sua fase de implantação e operação. Na EPE, pelo plano decenal, ela prevê que essa fonte vai quintuplicar. Então, a gente tem que ver e começar a discutir esses descartes, dos módulos fotovoltaicos. Então, o objetivo aqui é falar um pouco sobre escutar os associados e discutir com vocês os principais entraves e encontrar uma solução que seja de forma bastante adequada para acharmos um denominador comum para o setor, agregando valores ecológicos e compensações financeiras, reforçando o selo selo verde das empresas de energias renováveis. Seria contraditório as empresas de energias renováveis não se mobilizarem para esse tipo de ação. Então, eu devolvo a palavra agora para o Nelson, para ele dar continuidade. Obrigado, Liu. Passo, então, a palavra, posso à disposição a nossa apresentação para a Yuri, que vai fazer essa apresentação, e na sequência nós vamos abrir o espaço para responder as perguntas que serão selecionadas aí para a resposta. Eu peço àqueles que forem fazer as perguntas que se identifiquem com o nome e empresa. Vamos lá. Olá, pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem e seguros. Bom, antes de começar, eu gostaria de agradecer à Absolar, ao Nelson, à Liu, pela oportunidade de poder falar um pouco da logística reversa, todas as leis que competem a esse sistema, e falar um pouco sobre como implementar a logística reversa e modelos circulares. Bom, vamos lá. Pessoal, só para confirmar, vocês estão vendo minha tela? Sim. Porque eu acho que eu tive um problema técnico aqui e a minha tela travou em um só. Clica nesse primeiro slide para conseguir passar para o próximo. Ah, show de bola. Vamos lá. Bom, vamos lá, então. Pegando o gancho, do que a Liu falou, aqui a gente tem um gráfico onde ilustra um panorama geral
da evolução da base instalada que nós temos hoje no Brasil. Aqui o número que mostra para a gente é a base de 2012 até 2019, o ano passado. Ainda com informações bastante relevantes, aqui é um gráfico também que mostra o volume acumulativo dos resíduos para esses módulos fotovoltaicos no seu fim de vida. Então, como vocês podem ver, a gente tem uma base bastante grande, uma geração bastante grande. Então, aqui mostra para a gente como o volume de resíduos que serão descartados no futuro com relação a painéis, eles vão crescer. Então, vejam que até 2050, que é bastante tempo, a gente vai ter 750 mil toneladas de resíduos oriundos de painéis. Olhando um pouco mais perto, a gente tem um volume, vamos olhar para esse ano, a gente tem um volume de 40 toneladas até 100 toneladas de geração de resíduo oriundo de painéis fotovoltaicos. Bom, esses dois primeiros slides, esses dois gráficos, eles foram para mostrar, de fato, que o crescimento de produtos em fim de vida e a necessidade por regulamentações, por decretos, por leis, são extremamente importantes para que o gerenciamento e a destinação seja feita de forma adequada. Então, nos próximos tópicos, eu vou abordar o tema de algumas regulamentações e decretos que competem à logística reversa para a implementação desse sistema. Aqui, antes de falar das regulamentações, vou falar um pouco de quais são os benefícios de ter um sistema de logística reversa implementado. Além de estarmos em compliance com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma das primeiras leis onde acondiciona a obrigatoriedade de logística reversa, a gente tem outros demais benefícios, que é o crescimento da fonte solar fotovoltaica. É uma vantagem competitiva, porque hoje as empresas estão cada vez mais engajadas com ações sustentáveis, com modelos de economia circular. As empresas estão cada vez mais preocupadas em ter um selo responsável, como a Lil comentou logo no início da apresentação. Retorno econômico. A empresa consegue criar uma imagem sólida, consegue melhorar o processo de produção e cria consumidores mais conscientes e, com toda certeza, com boas práticas de logística reversa, um sistema de logística reversa bem implementado, com toda certeza as empresas vão conseguir reduzir a quantidade de resíduos. Aqui nós já vamos pular para a Política Nacional de Resíduos Sólidos. É um breve resumo. Então, essa lei ela foi sancionada em outubro de 2010, que reúne princípios, objetivos, diretrizes, metas, ações a serem adotadas de forma isolada ou de forma em parcerias. Quando eu falo parcerias, é o que a gente chama de responsabilidade compartilhada. E essa lei, ela visa, basicamente, a gestão integrada e gerenciamento ambientalmente correto dos resíduos. A Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela atribui a responsabilidade àqueles que, de alguma forma, estejam envolvidos na produção, no consumo, na gestão, no gerenciamento do material ou do serviço, que possa gerar algum tipo de resíduo. Dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, ela tem 15 objetivos. Posso dar alguns exemplos, que são desenvolvimento sustentável, ecoeficiência, responsabilidade compartilhada, como eu mencionei no tópico anterior, respeito a diversidades locais. Com isso, a gente tem redução, a gente tem a reutilização, a gente tem o processo de reciclagem também e a destinação final ambientalmente correta.
Bom, aqui vou falar um pouco, de forma resumida, sobre o decreto 10.240, que é o decreto mais recente, que entra para complementar a Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Acordo Setorial. Bom, o decreto ele estabelece normas para a implementação de sistema de logística reversa de produtos eletroeletrônicos de uso doméstico. Então, como vocês podem ver no slide, aqui nós colocamos a quem a obrigação se aplica, de quem que é, de fato, a responsabilidade. Dentro do decreto, a gente tem basicamente quatro pilares de responsabilidades. Então, a gente tem um consumidor. A responsabilidade do consumidor aqui é de fazer o descarte de forma ambientalmente correta em PEVs. Para quem não sabe o que é PEV, é ponto de entrega voluntário. Então, o consumidor ele tem que ter essa consciência de que ele precisa fazer o descarte de forma correta em lugares autorizados. Qual que é a responsabilidade do comerciante? O comerciante, por sua vez, ele precisa informar aos consumidores que no lugar, em tal lugar, existe um ponto de entrega voluntário onde ele pode fazer o descarte. O comerciante também, ele precisa acondicionar o material que ele receber, que ele for descartar ou que ele for receber dos pontos de entrega voluntário de forma correta para que o provedor possa coletar também de forma segura. Por sua vez, o comerciante também, ele pode efetuar a devolução para o dono da marca, o fabricante, distribuidor ou até mesmo para o importador. O comerciante tem esse direito de fazer a devolução desses equipamentos. E temos a responsabilidade dos fabricantes e importadores. A responsabilidade dos fabricantes, dos importadores e dos distribuidores, elas são as mesmas. No final das contas, a responsabilidade sempre vai ser do fabricante, do importador e do distribuidor, por dar a destinação final ambientalmente correta através de sistemas de logística reversa implementados dentro de suas empresas. Então, para este decreto 10.240, a responsabilidade, ela é praticamente 100% do fabricante, do importador e do distribuidor, tá? Dentro do decreto 10.240, a gente tem um anexo bastante grande, diria que uma lista com mais de 200 tipos de produtos que se enquadram na obrigatoriedade de implementação de logística reversa e dentre eles está o painel fotovoltaico. Então, existe uma obrigatoriedade para as empresas, para fabricantes, para as marcas, importadores, comerciantes, no que se refere a ter um sistema de logística reversa implementado para destinação ambientalmente correta de painéis fotovoltaicos também. Bom, e agora falando de penalidade, muitos questionam sobre as penalidades, quanto ao não cumprimento dessas leis e decretos que existem para o tratamento adequado desses produtos em fim de vida. E, basicamente, se vocês notarem, em todos os artigos, decretos, projeto de lei, vocês podem notar que quando se fala em penalidade, ele não coloca lá discriminado o valor como está aqui nessa apresentação, mas ele coloca bem assim, as penalidades serão conforme previstas na lei. Qual que é a lei? A lei é essa. A lei é a 9.605, que é a lei mais antiga no que se refere à responsabilidade ambiental. Então, essa lei, basicamente, ela fala sobre sanções penais derivadas de má conduta e atividade que agridam ao meio ambiente. Então, como vocês podem ver, para a pessoa física também não fica fora dessa, tá? Assim, a responsabilidade é de todos. Então, a pessoa física, se ela fizer um descarte inadequado, desde que comprovado, a primeira ação é de tomar uma advertência, a segunda ação tomar uma multa. Para a pessoa jurídica, para empresas, existe a pena de crime doloso, que é a reclusão,
mais a multa, e existe a pena para crime culposo, que os valores variam de R$ 500 a 2 milhões. Então, a penalidade, ela existe sim, ela é sempre vinculada a essa lei de 98, que é a mais antiga, que fala sobre as responsabilidades de cada parte. Então, é muito importante ressaltar que ela não exclui a pessoa física ou a pessoa jurídica, não, é para todo. A responsabilidade, de fato, ela é e precisa ser de todos. Bom, aqui eu vou falar um pouco sobre o acordo setorial. Eu acredito que deve ser de conhecimento da maioria. Esse acordo ele foi assinado entre o Ministério do Meio Ambiente com as entidades representativas do setor, a ABINE, a Bradist, a Green Electron, para a implementação de logística reversa também. Bom, esse acordo, ele foi um acordo que foi extremamente aguardado por muitos do segmento de eletroeletrônico, e que é um grande avanço para a implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos e para a implementação de sistemas de logística reversa. Então, basicamente, esse fluxo, ele coloca o acordo setorial dividido basicamente em duas etapas. A primeira etapa, ela é totalmente dedicada à estruturação do sistema de logística reversa. Então, estudar como que será a implementação desses modelos, sistemas de logística reversa a nível nacional. E, por segundo, é totalmente relacionada à implementação, à prática mesmo, e operacionalização com metas anuais crescente, chegando aí até 17% no 5º ano. Então, vocês podem notar que são metas bastante agressivas. A ABINE, que foi a associação brasileira responsável pela iniciativa do acordo setorial, desenvolveu a Green Electron, que é a gestora, por promover a logística reversa. Abaixo da Green Electron, teremos empresas que serão responsáveis por fazer a destinação final ambientalmente correta. E a Green Electron tem como meta a implementação de pontos de coleta. Então, quando a gente fala de pontos de coleta, são os pontos de coleta para o descarte desses equipamentos que faz menção no decreto 10.240. Então, a Green Electron está com uma meta bastante agressiva, onde ela tem uma expectativa de 70 unidades de pontos de coleta, ela passar a ter 5.000 unidades de ponto de coleta para que o consumidor possa fazer o descarte ambientalmente correto desses equipamentos em fim de vida. Aqui, mais para ilustrar para vocês como que seria essa operação, uma forma um pouco mais dinâmica de mostrar como que seria. Então, no primeiro desenho, vocês podem ver que é, de fato, o consumidor indo até o ponto de entrega voluntário, fazer o descarte do material. Depois, a empresa fazendo a coleta desses materiais e levando para uma empresa que tenha todas as licenças, que esteja compliance com as leis ambientais para atender tal requisito. E aí passa por um processo de desmontagem, de descaracterização, pode ser transformado em matéria-prima, pode ser reutilizado, e assim vai. E todo esse processo, ele vai passar por um processo de auditoria da própria Green Electron. Ela tem como uma das metas de ter a rastreabilidade e a visibilidade do processo inteiro, por conta de ter números comprobatórios perante ao Ministério do Meio Ambiente e também a CETESB. Então, aqui é só para mostrar como que seria o fluxo da Green Electron. Bom, agora eu vou entrar num tema bastante bacana, bastante da moda, eu diria, que tem se falado muito, que é a transição do modelo linear para o modelo circular. Bom, aqui uma forma bastante mais ilustrativa de mostrar como que é o modelo linear, no modelo linear que é o modelo que nós vivemos hoje na atualidade.
que é basicamente de extrair os recursos naturais, transformar em matéria-prima, manufaturar, né, que no caso é produzir o produto, distribuir, mandar para os varejistas, vai para a venda, você compra e depois você simplesmente descarta esse material. Segundo estudos globais, hoje o planeta consome 74% mais rápido do que a Terra consegue se regenerar. Então, a gente extrai demais e a Terra não tem nem tempo de conseguir produzir aquilo que a gente extraiu. Esse é um modelo que, se a gente continuar, segundo a projeção do Banco Mundial, é que serão necessários 3 terras para suprir a demanda por recursos naturais em 2050. E a economia circular, ela veio para mudar isso, para trazer um novo cenário com relação à sustentabilidade. O modelo de economia circular, ele propõe de não somente extrair, produzir e descartar, mas o modelo circular, ele propõe, vou falar 2 palavras que eu gosto bastante, modelo de nós repensarmos. Então, repensar. E a outra palavra é ressignificar. Ressignificar as formas no qual nós produzimos o nosso produto, ou ressignificar até mesmo na forma como nós oferecemos os nossos serviços. Bom, a economia circular, ela vem desde a concepção do produto. Então, quando a gente fala de economia circular, ela não é simplesmente você tentar reintroduzir na cadeia produtiva algum tipo de material, mas também a gente fala do design, né? Que a economia circular, ela deve ser implementada desde o design, desde a concepção do produto. Desde a forma de pensar qual tipo de matéria-prima que você vai usar para fabricar o seu produto, acabar com o que chamamos de obsolescência programada, não sei se é de conhecimento de todos, mas já vou antecipar a resposta. Obsolescência programada é quando o produto tem um tempo limite de vida. Então, aqui, a economia circular propõe que os produtos eles tenham um tempo maior de vida, não só para o consumidor, ou que, de repente, ele possa ser reparado de forma mais fácil. Bom, existe uma série de ações que podem ser tomadas para a economia circular. Quando nós falamos do conceito e das práticas de economia circular, a reciclagem, nós entendemos que é a última delas. Antes disso, como eu estava falando, existem várias formas que são mais sustentáveis e que a gente pode incorporar em um produto no seu fim de vida. Eu vou citar alguns exemplos, alguns casos de economia circular, onde nós também falamos sobre a reciclagem e também sobre a reintrodução na cadeia produtiva. Bom, esse é um case de uma impressora, ao invés dessas impressoras irem para aterro ou serem destinadas ao mercado cinza ou mercado negro, podendo expor a marca de forma negativa, gerando algum impacto comercial para a marca, aqui mostra que nós podemos sim reaproveitar as partes e peças de um produto em fim de vida e reintroduzir na cadeia produtiva. Então, com isso, nós deixamos de extrair os recursos naturais e passamos a reutilizar o que nós já temos em mãos. Então, aqui mostra alguns números, algumas projeções e metas de reintrodução de plástico na cadeia produtiva, oriundo de equipamentos em fim de vida. E aqui, por último, um outro case, a gente pensa bastante em ressignificar, mas como que a gente consegue ressignificar alguma coisa? Eu acredito que esse é um belo exemplo de como que a gente pode ressignificar algo de forma diferente e dentro de um dos pilares de economia circular.
Aqui é um projeto de equipamentos eletroeletrônicos, onde ao invés de serem desmontados, descaracterizados e enviados para aterros, ou de repente recuperar as partes plásticas, que foi o case anterior que eu falei para vocês, aqui é dando a oportunidade para aqueles que não têm condição. Então, através de um reparo, através de alguma canibalização ou harvest, que é o termo mais utilizado, a gente consegue dar uma segunda chance para o equipamento, a gente consegue dar oportunidade para pessoas que não têm condições e, o que é melhor, a gente deixa de extrair da natureza, nós deixamos de emitir CO2 e nós também conseguimos reduzir o consumo de energia. Bom, eu acredito que a economia circular, ela é um modelo que ela não beneficia somente mas a todos. Eu acredito que a economia circular, ela está vindo forte para o Brasil, apesar da Europa ser líder em ações de economia circular. Por trabalhar no setor há um tempo, a gente sente isso do mercado, mas eu acredito que isso tem vindo com força e a responsabilidade é de todos, ela está aí e a gente precisa fazer isso acontecer junto. Bom, minha apresentação foi bastante curta, era mais para contextualizar e atualizar vocês com relação às regulamentações, decretos que nós temos. E para finalizar, eu digo sempre que a sustentabilidade e a economia circular, ela não é algo que nós fazemos sozinhos. Para ser algo disruptivo, para ser algo que tenha um significado legal, que seja impactante de forma positiva, ela precisa acontecer em conjunto. Bom, quero deixar meu agradecimento de novo para a Lio, para o Nelson, para o pessoal da Absolar, que ajudou a gente a estruturar, a se preparar para esse webinar. Meu muito obrigado aqui. Obrigado, Yuri. Pessoal, vamos passar então para as nossas perguntas. Nós já temos aqui 5 perguntas no chat. E eu vou começar com a pergunta do Leonardo, da San R. E eu gostaria de direcionar essa pergunta a Liu, que eles estão perguntando aqui o seguinte, Liu: como a Absolar está acompanhando e quais são as medidas tomadas em relação a esse decreto de 2020? Bom, é um tema muito novo, né? A gente já começou, esse ano já circulamos esse decreto para o pessoal, para todos, né, se pronunciarem no setor. Então, estamos ainda nas pesquisas. Achamos interessante já reunir toda a cadeia produtiva, porque esse tema ele não é só ambiental, então, como disse lá atrás, é uma jornada coletiva que a gente precisa se reunir para ver o que seria de uma forma melhor para o setor essas medidas. Então, ainda estamos bem numa fase inicial desse processo, é muito novo ainda. O módulo fotovoltaico, ele ainda está dentro dos produtos eletroeletrônicos, então, a gente ainda está meio que digerindo esse processo. Mas, eu acho que esse hoje é um pontapé inicial para a gente começar a já ver os principais entraves e ver as melhores medidas para serem tomadas. Excelente, muito obrigado. A próxima pergunta vem do Mauro Takata, da DEMAP, e ele queria entender um pouco melhor de quem é a responsabilidade pela coleta, Yuri. Tá, pela coleta. Bom, geralmente quando nós falamos de implementação de logística reversa, depende muito em qual categoria ele está. Se ele está como consumidor,
com toda certeza a responsabilidade da coleta não será do consumidor. Se ele está como comerciante, a responsabilidade também não é dele. A responsabilidade da coleta, ela se enquadra para o fabricante, para o distribuidor e para o importador. Então, depende muito de qual categoria você está enquadrado. Então, no caso, se você tiver entre distribuidor, fabricante ou importador, a responsabilidade da coleta, da logística, ela é sua. Tá? Espero ter respondido. Obrigado. Próxima pergunta vem da Ana Carolina, da Revolu Solar, e ela quer saber o seguinte: muito se fala dos módulos no fim de vida, da vida útil, que é cerca de 25 a 30 anos, mas ela acredita que os módulos que têm que ser substituídos, seja por dano ou melhorias de tecnologia, também deveriam ser considerados nesse decreto. Eu posso responder essa pergunta, Ana. No nosso caso, por exemplo, nós fabricamos módulos fotovoltaicos aqui no Brasil, e desde a etapa já da fabricação, você já começa a ter, é natural em qualquer linha de fabricação de qualquer produto, que você tenha produtos que por alguma razão, ou eles não passaram no ensaio final de qualidade, ou eles tiveram algum incidente, ou alguma falha, seja de qualquer natureza, e, portanto, já no próprio momento da produção, você já começa a acumular um número de módulos que não vão ser utilizados. Durante a montagem de uma planta, seja ela uma planta de pequeno porte, de maior porte, seguramente é possível haver um dano, haver uma quebra, ou mesmo chegar lá e na hora que vai ser testado, o painel possa ter algum defeito e ser devolvido, enfim. E os painéis, eles não têm um reparo. Depois que ele passa no processo de fabricação completo, ele é muito difícil você retomar, refazer ou reparar algum módulo fotovoltaico. Então, de fato, você tem razão. Não vai ser só no final da vida útil dos módulos que estão instalados daqui a 25, 30 anos que tudo isso vai acontecer. Desde o momento da fabricação, desde o processo de montagem e instalação, e mesmo durante a manutenção das plantas, principalmente as maiores, você vai ter, eventualmente, uma série de módulos que você vai ter que dar uma destinação para eles. Então, você tem razão nesse sentido. Tá? Próxima pergunta é da Tainara Leal, da The Experts in Renewable Energy, e ela está dizendo o seguinte: vejo que o detalhamento dos materiais para a reciclagem no PRNS, na temática de painéis fotovoltaicos, não é muito abrangente. Temos um grande problema em relação ao silício descartado, pois no Brasil ainda não vi fabricantes reusarem o material para o desenvolvimento de novas células. Fora do Brasil existe, o programa chama-se PV Cycle, porém qualquer responsabilidade vem e é tomada por parte do fabricante e fornecedor. Frente a isso, como adotar essas medidas de certificação ecológica e responsabilidade sustentável pelos fabricantes e fornecedores de módulos fotovoltaicos brasileiros? Essa pergunta eu acho que seria interessante. Eu gostaria de ver o ponto de vista tanto da Liu como da Yuri, porque eu acho que abrange tanto o processo como a questão mais sistêmica. Você pode começar, Liu? Liu, o mudo está ativado. Bom, pessoal, no caso do silício, são várias tecnologias, né? Então, eu acredito também, aí eu não tenho, e aí, Nelson, você me desculpa, mas eu acho que o fabricante ele tem mais ideia desse descarte, né? Eu não tenho como falar sobre esse descarte. Eu sei que a gente vê as medidas mais, de forma mais para reciclagem, e aí a preocupação maior seria com os produtos, né, como seriam levados isso adiante, o vidro, o painel quebrados na fase da construção,
mas eu preciso agora de uma ajuda da Yuri nesse sentido. Assim, de fato, né, o Brasil, com relação a tecnologias, eu não falo só do silício, mas vou pegar, antes de responder a pergunta sobre o silício especificamente, eu vou falar sobre tecnologia para fazer extração de metais preciosos. Hoje no Brasil não existe nenhuma empresa certificada e reconhecida que tenha um know-how tecnológico inovador para fazer extração de metais preciosos, por exemplo, de restos de scrap de placas e outros materiais que tenham metais preciosos. Isso é um ponto bastante crucial, porque a gente acaba tendo que fazer o processo, tendo que exportar isso para que nós tenhamos a destinação final ambientalmente correta. Com relação ao silício especificamente, não existe nenhuma empresa que eu conheça também que faça a recuperação do silício para que ele volte na cadeia produtiva. Justamente porque a forma como o painel ele foi projetado, a recuperação dele no momento de fazer o deframe ou a delaminação impossibilita a tal recuperação, porque no silício, no momento em que você está fazendo a delaminação do painel, enfim, de vida, você não consegue separar, não sou a mais expert para falar o que compõe um painel, mas pela minha experiência, mas assim, no momento da delaminação, que é o aquecimento para tirar o silício do vidro, você, junto com o silício, vai o EVA também, vai alguma cola para ter a aderência. Então, isso acaba impactando a reciclabilidade. Eu costumo dizer que é a palavra reciclabilidade, porque, de fato, impacta. Talvez no exterior tenha, de fato, alguma tecnologia muito mais avançada para fazer esse tipo de trabalho. Mas eu acredito que a tendência agora é que que a gente passe a olhar com mais carinho para essas tecnologias que estão lá fora e que posteriormente a gente consiga implementar no Brasil, desde que, claro, que seja economicamente viável essa implementação. Mas eu acho que faz todo sentido a gente tentar reintroduzir isso na cadeia produtiva. Mas, para finalizar, a minha opinião, eu acredito que não é só as empresas com tecnologias em tecnologias sustentáveis ou ecológicas terem essa tecnologia. Eu acredito que ela também faz parte dos fabricantes, das marcas, pensarem no design do produto, para que a gente consiga extrair de forma mais fácil esse silício e a gente consiga ter um aproveitamento melhor no fim de vida desses produtos. Pode complementar, Nelson. Muito obrigado. Não, de fato, concordo com você, os materiais que são utilizados num painel solar, eles foram feitos, obviamente, com um conceito que você bem mencionou da economia linear, e por isso que eu tinha mencionado agora há pouco, é muito difícil, impossível, diria, você pegar um painel que no final da linha de produção, por exemplo, ele não passou nos ensaios, você não tem muita dificuldade você tem muita dificuldade de voltar com esse painel no processo e delaminar, tirar todos os componentes, fazer algum reparo, porque o processo já foi feito, o painel já foi desenhado de uma forma que dificulta isso. Então, é aquilo que a gente falou, que a Yuri colocou muito bem, o ideal é você ter uma repensagem, ou seja, um reprojeto do próprio produto para que ele possa facilitar esse processo todo no final da vida útil, ou numa situação onde ele não tenha mais condição de continuar em funcionamento, que ele possa ser desmontado e os seus componentes ser utilizados, né? Mas é uma mudança de conceito, como a Yuri falou. Eu queria passar, eu acho que estamos bem dentro dessa mesma pergunta, uma outra pergunta que a mesma Tainara Leal nos colocou. Ela coloca o seguinte: fazer um controle mais forte da separação de resíduos, além de incentivar universidades fomentando e fornecendo esses materiais que poderiam ser reutilizados para pesquisa, seria uma boa saída também. Você pode comentar, Yuri? Eu sei que você tem alguma experiência nisso também.
Eu acho que faz todo sentido. Acho que faz todo sentido. Tá? Eu não conheço nenhuma iniciativa no Brasil que já tenha feito isso. Eu acho que é uma boa saída. Existem grandes universidades com um know-how gigantesco que eu conheço, que nós temos parcerias, que com toda certeza pode ajudar na implementação de uma tecnologia para que a gente consiga até mesmo ter, né, um controle mais acirrado na separação desses resíduos, e até mesmo de repente desenvolver algo que possa ajudar nesse reaproveitamento desses materiais, e não digo só do silício especificamente, mas eu digo do restante que fica, o vidro que, infelizmente, mesmo com a delaminação, ele ainda continua contaminado, tentar reutilizar de uma forma um pouco mais significativa o alumínio, as partes plásticas que compõem o painel. E, além disso, a gente ajuda a fazer a nossa economia crescer e a gente dá oportunidade para aquelas pessoas que, de fato, têm vontade e que, de repente, sabe, né, tem know-how e pode oferecer alguma coisa para a gente, para nós, como não só como pessoa física, mas como para pessoa jurídica também, alguma solução que esteja perto dos nossos olhos e do nosso alcance também. Então, eu acho super válido isso e é uma ideia bastante legal, com toda certeza. Muito obrigado. A próxima questão, ela vem do Eduardo Ávila, da Revolução Solar. E, Eduardo, eu agradeço bastante essa provocação, porque até estou te devendo uma chamada, mas, enfim, sem desviar do assunto desse webinar, a Absolar tem iniciativas, sim, que são voltadas a dar suporte através do uso da tecnologia solar para comunidades mais carentes, para uma série de outras atividades. E o Eduardo, muito apropriadamente, está nos colocando aqui o seguinte: seria possível estabelecermos uma política de segunda vida dos painéis para serem implantados em comunidades de baixa renda? E aí, Eduardo, dentro desse meu preâmbulo que eu fiz agora há pouco, eu queria te dizer que, de fato, é uma das coisas que a gente pode sim considerar, trabalhar com os nossos associados para buscar como uma possível alternativa a esta situação de fim de vida, a gente tentar ver o que é possível fazer para implantar os painéis em comunidade de baixa renda. Porém, lembrando que para que esse painel possa ser reutilizado, ele tem que estar numa condição de produzir energia, né? E muitas vezes os painéis que são, digamos, que tem que ter uma destinação, eles têm uma destinação, tem essa necessidade justamente por não estarem mais produzindo energia. Mas é muito apropriada a sua colocação e é uma iniciativa que eu coordeno dentro da Absolar, e a gente pode sim e deve tomar essa tua sugestão como um ponto. Eu queria só complementar a minha resposta pedindo a Liu a opinião dela sobre essa sugestão, porque eu sei que é um tema que é muito importante para ela. Ela até nos comentou antes aqui do evento que ela tinha essa ideia. Vamos lá, Liu. Liu, é mutado de novo. Liu, seu microfone está mutado. Desculpa, eu sempre esqueço de desativar o mudo aqui. Então, eu vejo com muito bons olhos, Eduardo, e assim, eu já tinha até comentado com o Nelson que a nossa, assim, seria muito interessante desenvolver essa política, né, de reutilizar os painéis, principalmente nos projetos fotovoltaicos. De repente, um painel que não dê, né, que o fator de capacidade seja menor para o parque, mas que dê para utilizar em comunidades de baixa renda. Acho muito, muito interessante. E eu estou disposta a entrar nesse grupo aí. Acho muito interessante. Mas
É isso, é fazer e deixar um legado. Acho bastante interessante quem trabalha com energias renováveis ter essa preocupação, né, das atitudes socioambientais, responsabilidade social, bastante. É muito importante isso para a empresa. Muito obrigado, Liu. A próxima pergunta vem da Mariana, da SAN-R, Reciclagem Fotovoltaica. Empresas e pessoas físicas que encaminham módulos para o processo de reciclagem fotovoltaica podem receber créditos de reciclagem ou créditos de carbono, onde a recicladora precisa se cadastrar para poder oferecer esse serviço. Você pode comentar, Yuri, por favor? Posso. Bom, no Brasil não existe muitas empresas que trabalham nesse modelo em geração de crédito, mas existem pontos de entrega voluntário, que são PEVs, onde tem pessoas físicas e que você você descarta um eletroeletrônico e aí você tem um crédito, né, um desconto em alguma conta sua, ou se não, um voucher que eles têm em parceria com alguns mercados. Esses são os programas que são oferecidos por algumas empresas, não muitas, mas por algumas empresas. Agora, com relação a ter crédito de carbono, o crédito de carbono, ele é um processo um pouco mais complexo. Então, não são todas que nem esse exemplo que eu mencionei agora, aonde você vai num ponto de coleta, descarta teu eletroeletrônico e você tem um crédito, um desconto na tua conta, é um modelo, mas não especificamente a empresa dá o crédito de carbono para você. Até porque um projeto de crédito de carbono, ele precisa passar por uma série de certificação. A não ser que seja empresas que já tenham certificados de crédito de carbono, de venda ou compra. Eu não vou saber te dizer aonde a recicladora precisa se cadastrar para oferecer esse tipo de serviço. De fato, eu não conheço nenhuma empresa que faça a venda ou compra de créditos de alguma recicladora que faça isso. Eu não conheço. Posso te devolver depois, Mariana, eu fico com o compromisso de te retornar depois, consultar com os universitários, mas é que de fato eu não conheço. Não aqui no Brasil, pelo menos eu não conheço nenhuma empresa que faça isso para o processo de reciclagem fotovoltaico. Não sei Muito se obrigado. Nelson quer complementar, se você conhece. Não, eu desconheço realmente que exista alguma empresa nesse sentido. Liu, você tem alguma informação disso, não? Está em mudo novamente. É o que a Yuri comentou, o crédito de carbono é um processo bastante complexo, precisa passar por várias certificações, então tem um custo alto também. Então, são ações independentes, eu acho, assim, vai de cada empresa. Aqui, acho que ainda não. Ok. Bom, pessoal, vamos passar a próxima questão da Ana Paula, da Brasil Energia. Ela está fazendo uma pergunta no seguinte sentido: os módulos fotovoltaicos são considerados resíduos classe 1 ou 2? Yuri, por favor. O painel fotovoltaico, ele montado, ele é considerado classe 2 não inerte, que não é considerado perigoso. O painel desmontado, descaracterizado, ele é considerado classe 1. Parece uma coisa de louco. Mas quando a gente fala de classificação de resíduos, eu vou dar um exemplo muito recorrente que a gente passa. Mas, por exemplo, se eu vou coletar um notebook, um lote de notebooks que está inteiro, o notebook ele está inteiro. Eu não preciso de CADRE, que é uma certificação onde o reciclador precisa ter junto ao seu cliente para o transporte de resíduo perigoso. Eu não preciso. Porém, se eu tirar a bateria do notebook e desacoplar essa bateria, eu preciso do CADRE. Então,
parece coisa meio de louco, mas o painel, ele montado, ele é classe 2 não inerte, ele não representa perigo. E quando ele é desmontado, ele se torna um classe 1, porque daí ele já não é um produto, ele é um resíduo. Tá? Ok, excelente. Bom, o Mauro Takata aqui havia perguntado sobre a questão do, deixa eu ver aqui, Mauro, a questão da responsabilidade pela coleta. Ele está complementando a pergunta dele, dizendo que o seguinte, deve ser montado esses pontos de coleta ou devem ser coletados individualmente? Yuri, por favor. Quando a gente fala do decreto e as respectivas responsabilidades, esses pontos de coletas, eles serão de responsabilidade da Green Electron, né, do governo, em disponibilizar esses pontos de coleta. Depende muito do volume e a qual o ponto de coleta vai ser destinado. A Green Electron tem como objetivo fazer a separação do eletroeletrônico em pequeno, médio e grande porte. Esse é um ponto, acho que a Lil pode até me complementar, mas o Nelson também, mas numa das nossas conversas que nós tivemos recentemente, foi justamente falando do decreto 10.240 versus o que o acordo setorial coloca, as metas. Então, quando a gente olha, por exemplo, para aquela lista gigantesca que tem no anexo 1 e os diferentes tamanhos de produtos que se enquadram nessa obrigatoriedade, a gente tem o painel, que é grande, a gente tem o painel grande também. Como que o consumidor ou o comerciante vai fazer o descarte desses painéis, né? Então, a gente entende que vai precisar ter um coletor dedicado para fazer o descarte disso. Porque senão ele teria também que ser descartado de forma individual devido ao porte. Com toda certeza, a Green Electron deve estar trabalhando nesses modelos, mas até onde eu sei, eles vão tratar justamente pelo porte do equipamento. Mas é uma preocupação bastante relevante, porque quando a gente olha para o tamanho do painel, e a gente pensa em fazer uma logística reversa, um descarte ambientalmente correto, logo vem na mente como que vai ser esse ponto de coleta? Como que eu vou descartar um painel, ou 2, ou 3? É super pertinente isso, mas, de novo, acredito que a Green Electron está trabalhando nesses diferentes ranges de tamanho de equipamentos de uso doméstico que vão chegar para eles. E você tocou num ponto, Yuri, bastante interessante pelo volume, né? Como a gente, nós do Saúde Ambiental, a gente precisa muito e fica muito preocupado com o volume. Por exemplo, num parque solar, você tem, vamos supor, 1.000 painéis solares. Como faz esse descarte? Né? Eu acho que é interessante a gente já pensar. E que bom que a gente pode contar com a Green Electron, por enquanto, né? Eu acredito que seja uma oportunidade também para os fabricantes se adequarem à legislação brasileira e engajar mesmo, e captar responsabilidade e tentar ajudar nesse mercado, né? Um mercado a desenvolver esse mercado que vai ser, acho que, bom para todos, até para ela, no caso do importador, de um fabricante, por exemplo, lá na China. Para ele é mais interessante ter uma empresa aqui que possa fazer essa reciclagem, né? Do que receber esse produto de volta, não sei. Acho bastante interessante a gente pensar nisso. Obrigado. A próxima questão é da Amanda Pascoal, da Saner também. Ela está fazendo a seguinte questão: de acordo com o decreto de fevereiro de 2020, há uma menção referente a um benefício de isenção de impostos para o transporte do cliente até a recicladora de módulos fotovoltaicos.
E ela quer saber se a Absolar tem alguma informação sobre esse tópico. Eu gostaria que a Yuri iniciasse. Você tem conhecimento desse decreto, Yuri? De fato, o decreto 10.240, ele fala sobre uma certa isenção de impostos. Ele não fala detalhadamente o que especificamente, qual o percentual de isenção de impostos. Não houve ainda nenhuma manifestação perante a Green Electron com relação a esse percentual de isenção no transporte desses materiais em fim de vida. Eu não consigo te dizer, Amanda, qual é, de fato, os impostos que posteriormente vocês serão isentos, até porque não foi divulgado. Na lei ele só faz a menção mesmo, assim, tá bem, parece que tem uma mensagem subliminar, assim como em tantos outros decretos e leis que a gente vê, de fato, parece que tem uma mensagem subliminar, e esse foi um questionamento, na verdade, que já haviam feito, mas que nem a própria Green Electron, que é a empresa gestora do acordo setorial, ainda divulgou, tá? Então, eu não sei te dizer se de fato isso vai ser, vai vingar de fato, porque hoje quando a gente fala de logística, só para fins de informação, quando a gente fala de logística reversa de materiais em fim de vida, a parte mais robusta em termos de custos é a parte de logística, é a parte mais cara. E onde entra os impostos também. Então, eu acredito que a Green Electron deve estar trabalhando em algum modelo em que as empresas tenham esse benefício, mas nada que tenha sido divulgado. E essas leis, elas podem ser aditadas, né? Eles podem trocar o tópico, a cláusula onde se fala essa menção e detalhar um pouco mais, mas por enquanto não tem nenhum percentual ou quais impostos que eles vão dar esse benefício. Muito obrigado. Lio, você quer complementar? Tem alguma informação sobre esse tema? Não, eu gostaria de colocar mais uma pimenta aí nesse item, pelo seguinte, na questão da isenção dos impostos, eu acho que valeria a pena, e aí a gente volta na questão dos acordos setoriais, né, pelo volume que a gente está falando aqui dos painéis solares, eu acho que valeria a pena já um acordo só para painéis mesmo, né, ela, de repente, aí eu não sei como é que seria o desdobramento disso, mas ela sairia, e aí vai ter que ver se isso daria um impacto positivo ou negativo, sair desses componentes, como componente mesmo de painéis de eletroeletrônicos, e virar realmente um item que ela possa coordenar e possa levar e liderar um acordo setorial bastante interessante para o setor. E aí sim entraria toda a questão de sugestões, né, de compensação desse custo logístico com negociação de financiamento, levar esse tema para o BNDES, levar esse tema dessas perdas, né, gigantescas durante a construção, e aí a gente não entra muito, porque assim, quando comecei a estudar esse decreto, falei, não, é uso doméstico, ai, até falei com você, né, Nelson? Não, Nelson, eu acho que é uso doméstico só, tudo bem, a parte ambiental, eu acho legal a gente levar, mas agora você vê, assim, a gente consegue, cada lida né, estudado nesse decreto, você vai encontrando os, assim, hoje não é problema, mas lá na frente pode ser, né? Então, assim, ao invés de vir uma solução do governo top-down, por que não já começar a conduzir esse tema de uma forma que seja favorável para o setor? Né? Assim,
sei lá, estipular metas bem pequenas no início, fazer uma transição mais suave e que, para evitar, de repente, uma ação do governo que seja que venham com metas absurdas que a gente não consiga cumprir. Então, começam a surgir começam a aparecer várias perguntas que eu acho que a gente não vai acabar nesse webinar. Eu acho que esse webinar vai ser o primeiro de muitos para a gente chegar num consenso aí. Perfeito. Mais uma pergunta da Amanda. Quais são os documentos necessários para o transporte de descarte de módulos solares fotovoltaicos? E qual a diferença de documentação em relação ao estado de conservação do módulo de descarte? Você pode responder, Yuri, por favor? Eu vou responder a primeira, porque a segunda, qual a diferença de documentação em relação ao estado de conservação do módulo de descarte? Essa pergunta eu não entendi direito, mas a primeira eu posso responder. Bom, os documentos pertinentes para o transporte do módulo solar ou de qualquer equipamento eletroeletrônico é a nota fiscal de remessa para destruição. Logicamente que existem outras empresas que trabalham em outros modelos fiscais, mas legalmente falando, o documento necessário para o transporte de um produto, de um módulo que se enquadra em eletroeletrônico é a nota fiscal de remessa para destruição. Ou no caso, né, vamos pensar um pouco mais fundo, a empresa XPTO, ela não vai fazer a destruição dos módulos, ela vai fazer reparo. Aí ela vem com uma nota fiscal de reparo ou de industrialização, conserto, depende muito da finalidade. Mas falando de reciclagem, para fazer a descaracterização do produto, fiscalmente e legalmente falando, é a nota fiscal de remessa para destruição. Perfeito. Agora, a segunda pergunta eu não entendi de verdade, assim, Leo, se você pudesse, não sei se você entendeu, Nelson, eu não entendi. Não, o meu entendimento é o seguinte, esse painel que tem que ser dado uma destinação para ele pode estar em diversos estados de conservação, ou seja, ele pode estar simplesmente não funcionando, ele pode estar quebrado. Eu entendi dessa forma. A diferença entre a documentação, se o painel estiver num estado ou em outro, acho que seria isso. Ah, tá. Então, se for isso, não há diferença na documentação. O que, de fato, tem precisa de um certo cuidado é quando a empresa ela vai emitir a nota fiscal, né? Então, geralmente, quando as empresas emitem uma nota fiscal para remessa para destruição, o item ele é categorizado como produto. Agora, se vamos supor que o painel ele está totalmente desmontado, canibalizado, destruído, que você não consegue nem ver que é um painel de fato. Ele já se torna um resíduo. Aí entra na pergunta anterior lá em cima, em que foi questionado se o painel ele é considerado classe 1 ou classe 2. Mas o fato de você ter um painel inteiro em que ele só está mal conservado, não muda absolutamente nada. Ele continua sendo um produto eletroeletrônico, de acordo com o decreto 10.240, onde ele se enquadra nessa lista, e o documento fiscal legal dele continua sendo a mesma nota, a mesma natureza. Ok. Bom, pessoal, nós não temos mais questões. Eu queria, então, nesse momento, agradecer a presença, mais uma vez, da Yuri, da Flex, da área de desenvolvimento de negócios, e da nossa coordenadora do grupo de trabalho ambiental. Enfim, e encerrar agradecendo aos associados que participaram hoje, em nome da Absolar, e aguardando os próximos webinars. A Absolar tem alguns outros assuntos em andamento e, obviamente, a gente vai estar aqui atentos a temas de interesse dos nossos associados. Muito obrigado ao pessoal nosso da Absolar também
nos ajudou a organizar, e uma boa tarde a todos. Obrigada, pessoal.